A nossa pequena reflexão de hoje está baseada no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim: E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nós podemos ver que, nós que conhecemos a história, nós sabemos que os profetas, os fariseus estavam incomodados com a presença de Jesus ali na região da Judéia, né? Então, Jesus tomou a decisão de que ele voltaria para a Galiléia. Mas ele tinha dois caminhos, duas opções de caminhos para poder voltar para a Galiléia. Um caminho que era um pouco mais longo, mas era mais fácil de ser trilhado, né? E um outro mais sinuoso e que passava por uma região em que os judeus não gostavam de passar, não gostavam de compartilhar com as pessoas que ali moravam. E essa região era a região em que estava a cidade chamada de Sicar, né, na região da Samaria. A região da Samaria não era discriminada pelos judeus, porque eles falavam que os samaritanos eram impuros, eles não permitiam que os samaritanos cultuassem junto com eles, né? Então Jesus, ao fazer a opção, ele fez uma opção de passar, ou de ir ao encontro, ou passar por aqueles que eram discriminados, que eram rejeitados pelos judeus. Então Jesus ali já começou quebrando um paradigma de que os judeus não conviviam com os samaritanos, de que os judeus não aceitavam o relacionamento com os samaritanos. E indo naquela região, depois de muito caminhar, já estava cansado, ele chegou a um poço, né? Um poço de Jacó, e ali encontrou com uma mulher por volta de meio-dia, que era o horário, e era um horário que não era usual das mulheres irem ao poço para apanhar água. Sinal de que aquela mulher, além de ser samaritana, também era discriminada pelos samaritanos, né? Então, ali Jesus deixou para nós uma grande lição, que nós não devemos discriminar nada, não devemos discriminar ninguém. Aquela mulher, aquela região, aquele povo era discriminado pelos judeus. Aquela mulher era discriminada por aqueles que eram discriminados pelos judeus. Então ela era o auge da discriminação, da rejeição. E Jesus, quando fez essa opção de passar por Samaria, ele sabia o que deveria fazer, ele sabia o que iria acontecer pela sua onisciência. Mas ele fez essa opção de estar ali, de passar por ali e de aproveitar as oportunidades para ensinar a todos eles quem ele era e ensinar a todos eles o caminho dos céus. Ao ser questionado pela mulher onde era que deveria prestar o culto, se era em Gerezim ou se era em Jerusalém. Então Jesus ali deixou uma grande lição para aquela mulher, para aquele povo e para cada um de nós. Não importa aonde nós devemos cultuar ao Senhor, o que importa é que quando nós cultuarmos, seja de verdade, seja de todo o nosso coração, porque esses o Senhor busca, o Senhor procura, aqueles que o adoram, aqueles que o cultuam em espírito e em verdade. E quando nós cultuamos o Senhor, quando nós adoramos o Senhor, quando nós
servimos ao Senhor, um espírito em verdade. Nós não discriminamos ninguém, nós não vimos empecilhos nenhum, nós não colocamos dificuldades nenhuma. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias em que os cristãos estão sendo discriminados, em que estamos vivenciando uma grande guerra espiritual. Então nós devemos estar conscientes disso e aproveitarmos as lições de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos refletir, corrigir as nossas falhas, corrigir os nossos erros e possamos fazer algo que agrade ao Senhor. Que nós não busquemos um lugar separado para prestarmos o nosso culto, que não seja Gerizim, que não seja Jerusalém, que não seja na minha igreja ou na sua igreja, mas que ela seja de verdade em todos os momentos da nossa vida, porque nós somos a igreja do Senhor e nós temos que refletir, nós temos que demonstrar tudo isso diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor continue a falar nos nossos corações. Deus abençoe a todos.